Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui hoje para bater um papo sobre pandemia, né? Por isso esse look especial aqui do vídeo de hoje. A gente vai comentar a obra Fragmentos de uma Pandemia, escrita, na verdade, organizada pelo Fabiano Incerti e o Douglas Cândido, escrita por outros 6 autores com os quais eles entraram em contato, né, para produzir esse livro coletivo aqui, que é uma marca do Instituto Ciência e Fé, do qual eles fazem parte. O Instituto Ciência e Fé é um instituto da PUC do Paraná, né, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ele produz inúmeras obras coletivas e eventos que contam com a participação de pensadores acadêmicos, né, teóricos do mundo todo, da Europa, da África, da América do Norte e da América do Sul. Então, ele consegue nos fornecer, nos proporcionar uma ótica ampla de inúmeras questões com pontos de vista distintos e análises relacionadas a áreas do conhecimento também distintas, né? Aqui nesse livro nós temos textos relacionados à filosofia, à sociologia, à religião, à psicologia, à economia. Então são inúmeras perspectivas de um mesmo fenômeno, no caso, a pandemia da Covid-19. Esse livro foi escrito no ano passado, há mais ou menos um ano, né, em 2020. Então, logo quando a pandemia havia iniciado, ou havia tomado corpo, por assim dizer, no mundo todo, né, e assolava grande parte dos países. Trata-se de uma iniciativa ousada, né, um tanto quanto pretensiosa, de traçar alguns comentários iniciais sobre um fenômeno tão recente. Ah, mas já aconteceu há um ano, já acontece, já se desenrola, se desenvolve há mais de um ano. Se nós pararmos para pensar em outros acontecimentos, em outros fenômenos históricos relevantes, né, como por exemplo a gripe espanhola, para pegar algo semelhante, né, a uma pandemia, nós vamos perceber que muitas das consequências desses fenômenos sequer eram imagináveis ou perceptíveis para aqueles que conviviam, né, contemporaneamente ao fato. Então, muitas coisas precisam de tempo. Elas não dependem apenas da capacidade reflexiva, intelectual do indivíduo que pensa sobre elas, nem do tempo que esse indivíduo particular despende, né, gasta refletindo sobre aquilo. Ela depende, sim, do desenrolar dos fatos para que as coisas se tornem mais evidentes. Então, essa obra aqui, como eu disse, é composta por textos de vários autores. Eu criei uma espécie de uma leitura, né, mais particular, mais própria minha, ressaltando alguns aspectos que eu acho mais relevantes. E, caso isso interesse para vocês, deem uma olhada no link na descrição, porque tem essa obra gratuita disponibilizada pelo Instituto Ciência e Fé, como várias outras obras, e vale muito a pena dar uma olhada, beleza? Então, nos desencilhando, né, já que já estamos no ambiente virtual e, por enquanto, os vírus dos humanos são diferentes dos vírus dos computadores e ainda não passam aqui através do vídeo, eu posso tirar minha máscara, colocar o meu óculos, que não embaça, né, sem a máscara, e iniciar essa conversa com vocês. Em primeiro lugar, vale a pena a gente colocar as considerações econômicas, né, que são feitas no texto. Então, o autor responsável por isso é o Ladislau Dalbor, professor da PUC de São Paulo, economista. Ele ressalta o fato de que, para além da crise, né, causada pela Covid-19, nós vivemos 3 outras crises simultâneas e interrelacionadas, possivelmente interrelacionadas, na verdade. A primeira delas seria a crise ambiental, a segunda, a crise social, marcada pela desigualdade social, e a terceira, a crise do capital financeiro, né, que ele chama uma espécie de crise econômica vinculada ao capital financeiro. Breves comentários sobre cada uma dessas 3. A crise ambiental chama atenção pelo fato de que os agentes econômicos costumam tratá-la como uma externalidade, ou seja, os lucros, os bônus das atividades econômicas são apropriados, né? São internos. Nós arriscamos o nosso investimento aqui nesse ramo do mercado e eventuais recompensas que vierem disso, vierem dessa atividade, desse projeto, serão nossas. Enquanto que eventuais ônus, eventuais prejuízos causados aos demais em virtude do desenvolvimento dessa atividade econômica, como, por exemplo, danos ambientais, são externalidades. Então a gente faz o favor de compartilhar o prejuízo e privatizar o benefício, né? Por assim dizer. Mais ou menos essa é a ideia que o autor traz, mais ou menos essa crítica que ele aponta brevemente nos fragmentos da pandemia que ele teve o prazer, né, de fazer para essa obra aqui que a gente está comentando.
Em segundo lugar, a questão da desigualdade social, né? Ele traz inúmeros dados, inúmeras informações estatísticas, mas a que mais chama a atenção e que já é veiculada em inúmeros veículos de comunicação é o fato de que o 1% dos mais ricos do mundo tem patrimônio acumulado maior do que os outros 99% juntos, né? Em terceiro lugar, nós temos o fato de que o capital nas décadas mais recentes tem se orientado cada vez mais à especulação financeira, ao uso, por exemplo, de paraísos fiscais, inclusive com o apoio de estados, né? Não é apenas uma briga entre Estado e mercado, o Estado às vezes contribui para esse acúmulo de bens, contribui para o fato de que o capital financeiro possa render mais do que o capital produtivo, do que o investimento em uma empresa concreta que produz bens e serviços no mundo, gera empregos, circula a economia e etc. E ele cita especificamente o Thomas Piketty, né? O economista famoso pelo livro O Capital do Século XXI, mas também por outras obras, que foi quem demonstrou, por A mais B, que o capital financeiro, a especulação financeira, rende mais anualmente do que o capital produtivo. Isso, entretanto, contribui para o acúmulo de riqueza, isso, entretanto, contribui para que boa parte dos recursos que seriam capazes de ajudar a evitar a desigualdade e a evitar as crises ambientais, ao invés de serem investidos para esses fins, para essas finalidades, são mantidos em fundos de investimento, né, bolsas e etc. Então a ideia é mais ou menos essa. Segundo ele, a forma de solucionar isso seria retirar boa parte desse capital da especulação financeira e utilizar para aprimorar tecnologias, para mitigar, né, diminuir os impactos ambientais da produção, bem como redistribuir de alguma forma esses recursos, o que economicamente é muito razoável, porque gera mais demanda. E gerando mais demanda, você gera um ciclo virtuoso de oferta e demanda, né, em que as pessoas têm mais recursos para gastar e assim a empresa ganha mais, pode empregar mais gente, pode produzir mais e assim vai sucessivamente, né? Essas três crises elas geram impactos nas vidas das pessoas, né? De ordem religiosa, de ordem psicológica e inúmeros outros fatores. No aspecto religioso, nós temos alguns comentários nessa obra relacionados ao fato de que muitas vezes crises como essa ambiental, como essa de saúde pública mundial, né, da Covid-19, são interpretadas como sanções, como punições divinas, né? Um Deus que pune os seus fiéis, um Deus que é vingativo em virtude dos pecados que são cometidos, ele avassala o mundo com pragas e etc. De acordo com o autor responsável pela maior parte dos comentários de ordem religiosa nesse livro, que é o Tomás Halik, um padre tcheco, né, professor de Sociologia e Filosofia, esse Deus não existe. O que existe é um Deus virtuoso, é um Deus do amor, um Deus da esperança, um Deus da fé, um Deus da misericórdia. Entretanto, cresce cada vez mais, de acordo com ele, um cristianismo, ou melhor, perdão, um catolicismo sem cristianismo, né? Ele fala que existem outras crises religiosas e políticas que podem se fortalecer daqui para frente e tendem a se fortalecer e com as quais nós devemos também tomar cuidado, assim como devemos tomar cuidado com a crise da Covid-19, né? Então, fundamentalismos, nacionalismos, né, autoritarismos de maneira geral, seja no âmbito religioso, seja no âmbito político, seriam essas crises com as quais nós devemos cuidar. Na perspectiva psicológica, nós temos uma análise bem bacana feita pela Regina Herzog, né, psicóloga, professora da UFRJ. Ela trata da ideia de que nós temos 3 fontes de sofrimento e 2 possíveis arquétipos de sofrimento, trabalhando isso bem em cima da ordem da psicanálise, né, das obras do Freud, por exemplo. Então, as 3 fontes do sofrimento seriam a natureza, de alguma maneira incontrolável, né, e aí entra a Covid-19 com toda a força. Nós temos a fragilidade dos nossos corpos, que também tem direta relação com a pandemia, tem direta relação com as doenças. E nós temos a inadequação das regras, a incapacidade de lidar com regras de convívio social.
Essas três fontes de sofrimento têm relação com dois arquétipos, como nós dissemos, o arquétipo do Édipo e o arquétipo do Narciso. O arquétipo do Édipo é aquele do sujeito que tem dificuldade em lidar com a repressão dos seus desejos, das suas vontades, para satisfazer um interesse pessoal particular, uma pulsão, né, um desejo de obter algo. E o convívio social, justamente, a necessidade de reprimir certos desejos porque ele tem de conviver socialmente em prol do bem comum, em prol de uma certa paz, de um certo convívio harmônico com os demais. É basicamente a questão trabalhada no Freud, no mal-estar na civilização, né? Em segundo lugar, nós temos o Narciso, que é a incerteza acerca de si mesmo. E aqui nós entramos, me parece, não apenas com o Freud, mas com o Byung-Chul Han, já comentado aqui em outras oportunidades, né? Tá passando os links aqui em cima, pelo fato de que a ausência de negatividade, e essa negatividade muitas vezes é representada pela presença física e o contato físico com os demais, faz com que nós percamos também a nossa própria consistência e solidez. Então, o meio digital talvez careça de algo que permite a própria constituição do nosso eu. O nosso eu é uma construção social que exige o contato com o outro. Sendo o meio digital marcado por um excesso de positividade, como nós já mencionamos em outras oportunidades, talvez nós tenhamos uma certa dificuldade em compreendermos a nós mesmos quando nos distanciamos dos demais. E aqui a pandemia entra com todas as suas consequências na vida particular de cada um, né? O distanciamento social, os contatos remotos, as videoconferências, as lives, que por mais que possam parecer em algum momento idênticas ou equivalentes a um contato pessoal, acredito que não sejam. Acredito que falta algo. Um elemento importante que eu trago aí de outras leituras que eu já fiz é o fato de que nas lives, nas videoconferências, nós não conseguimos olhar no olho do outro. Porque ou nós olhamos para a câmera ou nós olhamos para a tela. Quando nós olhamos para a tela, nossos olhos estão em outro lugar, não estão olhando diretamente ao nosso interlocutor. Esse tipo de contato talvez possua algo que falte a nós e que falte à constituição do nosso eu. E que, portanto, gere uma carga de sofrimento, uma carga de dor, né, um tanto quanto considerável, por assim dizer. Em terceiro lugar, nós vamos ter, né, portanto, o modo talvez de superar isso, né? Como que é o prognóstico disso? Então, nós temos a ideia, por exemplo, trazida pela Isabel Capiola Gil, uma professora portuguesa, que as humanidades são essenciais para lidarmos com esse tipo de situação. O que ela diz basicamente é o seguinte: nós passamos a questionar a nossa capacidade de controlar riscos, seja em virtude das crises ambientais, seja em virtude das crises de saúde, como é o caso da Covid-19. O controle de riscos que a ciência faz parecer tão pleno por parte de nós, dominadores da técnica, da tecnologia, na verdade não está assim, né, 100% na nossa mão, 100% sob o nosso controle. E para resolver esse problema, para saber lidar, na verdade, com essa situação, com essa incapacidade humana de controlar todas as adversidades, a ciência não é suficiente. O conhecimento das humanidades, a educação nas humanidades é fundamental. E isso vem através também da educação, através também dos professores, né? Ela menciona o fato de que era esperado que o ensino remoto gerasse dificuldades muito grandes para os professores, pessoas muitas vezes mais velhas, com dificuldades de lidar com a tecnologia, quando na verdade surpreendeu o fato de que os mais ansiosos pelo retorno às aulas presenciais eram os alunos, talvez pela falta dessa presença constitutiva do eu, né, de nós mesmos, quando nos relacionamos com os nossos colegas e também com os professores, com os mentores. O professor, hoje em dia, de humanidades, mas não apenas, ele se encarrega de formar uma sociedade junto dos seus alunos que não seja refém das tecnologias, mas que se alce, que se aprimore pela técnica e pela tecnologia, e para isso são necessárias as humanidades, né? Então,
Desse modo, ela trabalha o fato de que o professor, muitas vezes, nesse contexto de hiperinformação, né, de superestímulos que a internet nos proporciona, com informações e dados que saltam aos nossos olhos, o papel de um tutor, de um orientador que mostre ao aluno não o que nós sabemos, mas tudo aquilo que nós não conhecemos, que instigue, portanto, essa busca e direcione, oriente o caminho no qual ele deve seguir, tendo em vista a capacidade, a dúvida, né, acerca de qual informação é a verdadeira, de qual informação é a relevante, é a mais bem fundamentada, né? Nós vemos as fake news, as narrativas, os discursos online, que muitas vezes confundem as pessoas. O papel do professor é justamente evitar essa confusão, colocar os prós e contras de certos discursos, de certas informações, as incompletudes, as falhas deliberadas ou não de certas notícias, e assim orientar a formação do aluno e a capacidade dele conseguir filtrar por si mesmo, autonomamente, esses dados. Por fim, os comentários otimistas do Michel Maffezoli, né? Sociólogo francês, que trabalha a ideia de uma pós-modernidade reencantada. Segundo ele, a modernidade é marcada pelo desencantamento do mundo, né? A ideia de que a ciência desencanta o mundo, acaba com narrativas mitológicas, metafísicas e etc., e torna a realidade um objeto a ser dominado e estudado. Nós já fizemos alguns comentários no livro sobre no vídeo sobre o livro do Gianni Vattimo, né, O Crer que se crê, tá aqui passando em cima. E a pós-modernidade seria um ambiente de reencantamento. A internet permitiria a reunião de tribos e a consolidação dessas tribos é acelerada pelo distanciamento social, pelo contato virtual, uma espécie de uma contradição, né, com o aspecto da presença. Então nós perdemos presença de um lado, física, e essa negatividade, esse obstáculo que constitui o outro, mas que também forma a nossa própria personalidade, e de outro lado adquirimos uma sensação de pertencimento virtual capaz de formar tribos. Se isso é bom ou não, eu não sei. O Michel Maffezoli acha que é bom, eu tenho certa desconfiança. Mas, de todo modo, ele acredita que essa convergência de gostos que a internet proporciona é fundamental para o desenvolvimento dos anos, né, que se seguirão daqui para frente. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, dá uma passada no site do Instituto Ciência e Fé. O vídeo ficou longo, né? Mas, enfim, faça parte aí da nossa tribo, né, pós-moderna, que compartilha de certos gostos, de certos interesses e forma aqui uma certa comunidade reencantada com as humanidades, com a filosofia, com o direito e, enfim, com todas essas questões interessantes que a gente tenta trazer aqui para vocês. Valeu, um abraço, até mais.